Olá, seja muito bem-vindo para mais este dia. Hoje nós vamos entrar no 33º dia desse livro, desse maravilhoso livro de Uma Vida de Propósito. E como é que você está? Como é que você está aí com esse estudo, com essa intimidade cada vez mais forte com o Senhor e nessa descoberta desse propósito, que é para isso que nós estamos aqui, né? É para isso que a gente está cada vez mais presente, consciente da presença do Senhor. E hoje nós vamos para o 33º dia e nós vamos falar sobre como podemos verdadeiramente servir e como que os servos agem, como que os servos agem, de que forma que eles devem servir. E o primeiro versículo está lá em Marcos 10, 13. Ele fala assim, quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Eu vou ler para você um antes e um depois. Vou ler para você o 42 e o 44 para você entender. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores do povo têm-nos sob domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim. Entre vós, o teu povo, entre vós, os irmãos, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E o 44. A quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui ele está falando da grandeza do como Jesus veio, do como ele veio, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e resgatar vidas. Então, diante desse versículo, a gente não precisa de falar muita coisa, né? Porque o nosso maior exemplo de vida, de servir, foi a vida de Jesus. Foi o que ele nos fez, o que hoje reflete muito sobre a nossa vida, que foi servir, foi Deus dar o teu Filho para nos salvar, para nos lavar dos nossos pecados. E aqui diz: servimos a Deus ao servir os outros. Jesus serviu aquela multidão de pessoas, trazendo milagres, trazendo conhecimento através de parábolas, fazendo cegos enxergar, pessoas andar. O que significa isso? Significa que Jesus nos serviu. E hoje, nesse dia de hoje, nessa atualidade, eu te faço uma pergunta. Como que você está fazendo? O que você está fazendo para servir o Jesus que te salvou? O Jesus que morreu por você naquela cruz? Como que você está direcionando a sua vida para que você, com a parte que você tem, que te cabe, que é a sua vida, que é o mais importante, para salvar os teus irmãos que precisam que você sirva a eles? E é o que a gente vai falar aqui nesse versículo, nesse livro, nesse capítulo de hoje. Ele fala, o mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se puder exigir que outras pessoas o sirvam, você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, a sua mentalidade do eu primeiro faz com que agimos como servo e não é uma noção muito apreciada. Por quê? Porque Jesus, entretanto, mediu a grandeza de termos de servir e não a posição social. Pensa, o tanto que ele poderia ter sido governador, ele poderia ter tido uma posição social muito elevada,
Mas ele preferiu ser o quê? Ele preferiu ser humilde, ele preferiu servir aquele povo, porque ele era um mestre, porque ele é mestre. Então ele fala, Deus avalia a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos. Deus avalia a sua grandeza pela quantidade do quanto você serve as pessoas, do quanto você transborda na vida de pessoas, do quanto você ajuda o seu próximo, do quanto você servir, o quanto você serve o seu próximo quando você sente que ele tem uma necessidade de ser servido. Concorda? Ele fala, não pela quantidade de pessoas que o serve. Isso é tão oposto à ideia da grandeza do mundo e difícil compreender. Quanto mais praticar. É difícil. Eu vou te falar uma verdade, é difícil você servir o seu próximo. Como ele está falando aqui. Porque hoje em dia nós estamos olhando tão para que as pessoas nos sirvam e nós esquecemos do realmente valor do que Jesus nos ensinou, do que ele esteve aqui para que nós possamos aprender, que é servir o nosso próximo. Mas antes você servir do que você ser servido. Ele fala. Milhares de livros têm escrito sobre atividade de líder, mas pouco sobre atividade de servo. Muitas pessoas querem ser líder de multidões, quer liderar inúmeras comunidades, quer liderar aí inúmeros seguidores nas redes, querem liderar inúmeras coisas. Mas me explica, o que realmente essas pessoas estão levando para transbordar na vida dessas pessoas, para servir e que seja acrescentado na vida dessas pessoas? Me fala, coloca aqui nos comentários se a sua opinião é a mesma da minha. De o que é que essa multidão de pessoas que está liderando inúmeras pessoas está trazendo para a atualidade de hoje, para agregar valor, que é isso que ele nos chama, para agregar valor na vida do nosso irmão, servir o nosso irmão com algo que seja acrescentado na vida dele. Embora conhecer a forma seja mais importante do que servir a Deus, ter o coração de servo é muito mais importante. Você ter um coração aquebrantado, um coração de servo, é muito importante para Deus. Mas agora eu te pergunto uma coisa. Nessa atualidade que a gente está hoje, nessa atualidade, é o que ele fala aqui. Nessa atualidade do eu primeiro, da mediocridade, das pessoas que usam da sua boa vontade de servo. Porque muitas das vezes eu tenho certeza que você tem até vontade de servir o seu próximo. Que você tem até vontade de ajudar o seu próximo. Mas quando você pensa que a maldade do ser humano está tão alterada que você se recua. Mas é para isso que Deus nos chama, para que possamos ter um coração em servir. Porque você não serve ao teu irmão pensando que você está servindo ao teu irmão. Você serve o teu irmão pensando que você está servindo a Deus em primeiro lugar. Ele nos chama para refletir sobre isso. Ele nos chama para refletir sobre isso. É muito comum que Deus nos teste, que Deus faça teste aos nossos corações, pedindo-nos que sirvamos em modalidades para as quais não somos habilitados. Se você vir um homem caído em uma vala, Deus espera que você o ajude. Tá vendo? Deus nos testa todos os dias, constantemente. Deus ele fica ali, só esperando que você use o seu coração de servo para que você ajude aquele irmão. Ele espera que você o ajude e não que diga, não tenho dom de misericórdia ou de assistência. Você percebe o tanto que Deus preza a ação, o agir, o praticar. Ele não quer saber se você vai dar desculpa. Não, ele quer saber o quanto você tem de ação para você fazer aquilo. E mesmo que você não tenha o dom, eu tenho certeza que ele vai te capacitar naquele momento. Porque ele está te observando. Ele tá ali te testando. Tudo é um teste. Não tenho dom
de misericórdia ou assistência. Embora não seja dotado para fazer uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la, se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto. Seu principal ministério deve ser exercer na esfera da sua forma, mas o seu ministério secundário é em qualquer forma que você seja necessário naquele momento. Vai ter momentos que você vai fazer assim, tipo assim, vai se perguntar, gente, mas eu não tenho dom para isso. Mas Deus, ele não quer saber. Ele te testa. Ele quer que você, mesmo que você não tenha um dom de fazer aquilo, que você vá lá e tente fazer. Tente ajudar o seu próximo. Sua forma revela seu ministério, mas o seu coração revelará o quanto você tem de maturidade. Entende o quanto é profundo isso? O seu coração, ele te revelará o quanto de gratidão que você tem, o quanto de maturidade que você tem para com a sua vida diante daquela provação, daquele teste que Deus te colocou para fazer. E ele fala assim, não é necessário nenhum talento especial para ficar após uma reunião e coletar o lixo ou empilhar as cadeiras, ou ajudar de qualquer caráter, ou fazer uma coisa assim que seja mínima. Você não precisa ter um diploma para fazer isso. Isso também é servir. Servir a comunidade no geral, servir o seu próximo, servir. Isso são coisas que você vai lapidando com o tempo. É a ação. É a ação que te move para fazer aquilo. Aí ele fala, Jesus disse, vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Eu posso te dizer o que você é pelaquilo que você faz. É o que ele quis dizer aqui. Eu posso te dizer o quanto você é serva pelaquilo que você serve. Eu posso te dizer o quanto você é humilde pela humildade do quanto você serve. Então, fica atento a isso. Quando você, às vezes, está passando na rua, quando você tá fazendo algo que o seu coração arde, que você é chamado para fazer, ou para ajudar seu irmão, para atravessar um velhinho na rua, para que seja um ato de gentileza, isso tudo é contabilizado no seu caderninho de servir, de ser como servo, entende? E aqui, assim, para não ficar muito longo esses vídeos, né? Porque nesses últimos dias os vídeos estão ficando tão longos por causa desse último propósito. Esse último propósito, ele tem falado muito ao nosso coração de como devemos praticar o ato de servir o próximo, né? E ele fala que os verdadeiros servos estão à disposição para servir em qualquer momento. Os verdadeiros servos preenchem o seu tempo com outras atividades que possam limitar sua disponibilidade. Querer estar pronto para servir imediatamente quando são chamados. Claro que você não vai estar sempre disposto a servir. Claro que você não vai estar. Claro que você não vai estar. Mas você precisa de trabalhar isso no seu coração, porque é assim que os verdadeiros servos fazem. Estão sempre disponíveis para servir o seu próximo. Sempre disponíveis para servir o seu próximo. Independente, sempre. Ele vai estar sempre disposto a servir. Aí ele coloca aqui, ó, semelhante ao soldado, o servo deve ser pronto para o dever. É semelhante ao soldado, ele sempre está disposto a ir ao combate. Ele sempre está disposto a ir à guerra. Eu vou fazer aqui uma historinha. O soldado, ele tem ali a sua disposição. Ele fica ali, ele vai no quartel, ele fica ali aquele tempo todo e depois ele é dispensado. Não sei se faz sentido para você, mas ele é dispensado daquela guarnição, daquele serviço. Mas quando há uma guerra, quando aquele serviço precisa do serviço daquele soldado,
ele é obrigado a ir lá servir. O exército tem essa convocação, você é convocado para ir lá servir, para você ir lá servir o seu país, para você ir lá combater o bom combate, para você ir lá fazer aquilo. É a mesma coisa. Você não tem que se colocar como um soldado, né? Mas você tem que colocar como servo. Você tem que estar disposto a servir sempre. 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 A servir sempre o seu próximo, a transbordar sempre. Vai ter inúmeras oportunidades. Inúmeras oportunidades. Porque eu sei que vai. Porque Deus vai te provar. Deus vai te testar. Igual ele falou aqui. Ele vai sempre te testar. Se você sempre, nessa vida, nesse jogo, a gente sempre é testado, a gente sempre é observado. Não se esqueça que você é aquilo que você faz quando não tem ninguém perto de você. Mas aí você se engana, porque você acha que não tem ninguém perto de você. Mas Deus está ali presente. Deus se faz presente. Não tem ninguém, não tem nenhum humano, mas Deus se faz presente. Deus se faz presente ali. Quando você não acha que não tem ninguém, aí é sim que ele está te observando. Então, nós cerramos esse capítulo. E aí você vai terminar de ler, porque tem vários outros capítulos aqui, outros trechos desse livro, para você entender melhor. E nós vamos para o 33º dia, né? Pensando no seu propósito. Você vai refletir sobre isso. Sirvo a Deus quando sirvo os outros? Você serve a Deus quando serve os outros? É claro que sim. Todas as vezes que você está servindo o seu próximo, que você está transbordando. Vou trocar o ato de servir, porque dá muita intenção de servidão, né? Todas as vezes que você transborda na vida do teu irmão, na vida das pessoas que estão aí com você na sua jornada, na sua caminhada, você está agradando ao coração do Senhor. Todas as vezes, entenda isso. E o versículo para memorizar. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor de seus seguidores, certamente serão recompensados. Está lá em Mateus 10, 42. E a pergunta para meditar. Qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Dentro desse livro tem aqui as 6 características de como você deve servir. Você vai ler e vai fazer esse meditar nessa pergunta e vai responder, vai fazer uma listinha aí e vai responder para você mesmo qual que é essas características que é mais desafiadora para você servir a Deus. Não se esqueça que isso aqui é um livro de estudos, é um livro para você desenvolver a sua maturidade espiritual e saber qual que é o seu propósito, para a gente desenvolver o nosso propósito. Por que nós estamos aqui? Por que nós somos assim desse jeito, com essa personalidade, com essa identidade? Por quê? Então é por isso que nós estamos aqui, descobrindo isso todos os dias, né? E não se esqueça que é um livro de estudos. Você tem que estar aí com o seu caderninho e com a sua Bíblia, porque é o mais importante. Porque todas as respostas estão na Bíblia, tá? E eu fico por aqui. Hoje a gente está encerrando. Não adianta, né? Todas as vezes que eu falo que eu quero encerrar mais cedo, não dá. É 20, 25... Olha, não se esqueça de compartilhar, de transbordar na vida do seu irmão. Não esqueça de transbordar na vida das pessoas que você tem acesso, daquelas pessoas que você vai fazer network, que você vai ajudar. Transborda na vida delas, porque assim você vai estar agradando ao coração do Senhor. E vai informar para essa plataforma aqui que esse vídeo é relevante, que esse vídeo também acrescenta na vida das outras pessoas. Então, compartilha esse vídeo, manda para mais pessoas, manda para inúmeras pessoas, pega aí o aviãozinho aí e manda para mais pessoas. E fica com Deus e até amanhã, porque amanhã estaremos aqui novamente.